Olá, caros ouvintes, e bem-vindos a mais um capítulo de Overlord. Antes de começar, eu já quero pedir para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito e compartilhar o vídeo em qualquer rede social que você tiver para a gente trazer cada vez mais gente pro canal. Nós estamos quase alcançando os 200 inscritos e eu tô muito ansioso para a gente atingir mais essa meta, mas eu preciso da ajuda de vocês. E deixando o seu like, se inscrevendo no canal e deixando um comentário aí embaixo, você ajuda o YouTube a entender que você gosta dos meus vídeos e ele recomenda para mais gente. Também quero agradecer aos apoiadores que vocês estão vendo aí na tela, que ajudam no meu trabalho aqui. Muito obrigado. E caso você queira se juntar a eles, eu tenho um Pix, um PayPal e um Apoia-se, que você pode receber benefícios, como narrações antecipadas, enquanto me ajuda com o meu trabalho aqui. Mas se você não puder, só deixa o seu like, deixa um comentário aí embaixo e compartilha o vídeo, que já ajuda muito. Muito obrigado e agora vamos ao vídeo. Overlord. Volume 7, Capítulo 2. Borboletas presas na teia da aranha. Parte 1. O sol ainda não havia nascido, mas já havia um bom número de trabalhadores reunidos no pátio do Conde. Os últimos a chegar foram Requeran e os membros da Foresight, contando com um total de 18 pessoas. Todos aqui reunidos para este trabalho eram trabalhadores conhecidos dentro da capital imperial. Cada time mantinha uma distância fixa dos outros, e ao mesmo tempo eles mediam um ao outro com cautela. Então o fato de todos os olhares terem se virado para os membros da Foresight quando eles chegaram por último foi uma visão bastante intimidadora. Oh, tem alguns rostos familiares aqui. Por falar nisso, nós não encontramos o Sr. Besourão lá nas planícies Katsi? Eu pensei que eu tinha falado disso. A equipe do Gringham também foi contratada. Estranho, eu não contei pra você? Eu tenho a sensação de que falei. Enfim, como podem ver, a nata dos trabalhadores do Império estão reunidos sob o mesmo teto. Um caloroso aplauso para as amplas finanças do nosso cliente. Creio que devemos dispensar os aplausos. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Os que estão lá devem ser os líderes das equipes. Todos os presentes foram divididos em suas equipes, e entre eles um grupo de 3 pessoas estava discutindo informações. O Gringham também tá lá, certo? Eu vou dizer um oi. Ah, credo, aquele desgraçado tá aqui também? É sério isso? Então aquelas elfas devem ser... Ah, que merda! Morra, seu desgraçado! E Mina murmurou amargamente para si mesma. Ela poderia estar mantendo a voz baixa, mas Requeran e os outros ainda estavam em pânico enquanto examinavam os arredores em busca de sinais de hostilidade. E Mina-san? Eu sei, Robert, eu sei. Ele vai ser o nosso colega de trabalho, então eu tenho que me dar bem com ele. Mas eu realmente queria não ver o rosto dele. Eu não gosto dele também. Nem eu. Olha, também não vou com a cara dele, nem apoio o que ele faz, mas você precisa ter cuidado com essa sua atitude. Requeran se interpôs entre Roberdyke e Mina, cujo rosto parecia dizer para ele calar a boca. Ele sorriu para ela e deu de ombros de uma forma bem caricata. Bem, eu vou lá dar um oi. Evite falar coisas assim por enquanto. Não quero parecer um cara de pau enquanto estiver lá. Boa sorte, líder. Depois de ouvir Roberdyke torcendo por ele, Requeran deliberadamente franziu o rosto e resmungou. Ah, claro. Só eu que vou, né? Ele então caminhou até o grupo de 3 pessoas. O primeiro a cumprimentar Requeran quando ele se aproximou foi um trabalhador com uma armadura completa da cor do aço. Devido à estrutura estranha e arredondada das placas e às curiosas dimensões das ombreiras de sua armadura, ele não se parecia muito com um humano, mas sim com um gigante besouro bípede. Um chifre grande estava preso no elmo, um sinal de que ele estava claramente passando essa imagem de propósito. No entanto, o restante da aparência não foi intencional. As pernas do homem eram muito curtas, então ele realmente parecia um besouro rinoceronte se fosse forçado a ficar em pé sobre as patas traseiras. Uma maneira mais agradável de dizer isso seria dizer que suas pernas curtas e atarracadas estavam firmes no chão, e ele parecia mais um anão, só que era bem alto e bem adequado para um guerreiro. Ah, como eu esperava. Vosso grupo finalmente deu o ar de sua graça, Requeran. Pois é, Gringham. Os termos dessa vez não eram tão ruins. Requeran acenou para as outras 2 pessoas. Sua atitude não foi muito digna, mas nenhum deles parecia infeliz com isso. Isso porque os 4 poderiam ter tido diferentes idades e experiências diferentes, mas eram igualmente qualificados como trabalhadores. E quanto aos membros do grupo... Requeran olhou para a equipe de Gringham e os contou antes de continuar. Apenas 5? O que aconteceu com os outros?
Meus estimados companheiros estão descansando e aliviando a fadiga. Além disso, eles trabalharam da mesma forma que eu e agora precisam consertar ou substituir seus equipamentos danificados ou destruídos. Este homem, Gringham, era o líder da equipe conhecida como Heavy Masher, uma grande equipe de trabalhadores com 14 membros. Havia vantagens em terem tantos membros. Um deles era a capacidade de abordar um trabalho de vários ângulos diferentes, o que dava muitas maneiras de se resolver problemas. Em particular, a capacidade de se recombinar as equipes para se adaptar a qualquer dificuldade ou solicitação era uma grande vantagem. No entanto, essa abordagem também tinha suas desvantagens. Uma delas era o fato de que o pagamento era dividido entre o número de pessoas e, portanto, cada indivíduo receberia menos. A segunda desvantagem era que decidir algo levava muito tempo, resultando em abordagens mais lentas. Depois de avaliar os prós e os contras, o fato de que esse homem poderia agrupar trabalhadores que tinham a tendência de entrar em conflitos por causa de suas diferenças de personalidade e ainda ajustá-los em grupos e fazê-los trabalhar em sincronia era uma prova de sua grande habilidade como líder. Caramba, aí é complicado. Mas e aí? Por que você não atua como nosso apoio? Aí os amigos que você deixou não vão te odiar por ganhar mais dinheiro. Que tal? Ultrajante, como um líder em meus plenos direitos, cabe à minha pessoa acalmar os subordinados uma vez que a tarefa seja concluída. Lamentavelmente, o nosso bando deve buscar o melhor resultado possível para nós mesmos. Ei, calma, só tô fazendo uma sugestão. Além do mais, não tem problema se você falar normalmente com a gente aqui. Gringham sorriu fracamente. Requeram viu que ele ficou sem graça, então deu de ombros e se virou para o outro homem. É a primeira vez que eu falo cara a cara com você. Ele estendeu a mão para o outro homem como uma demonstração de respeito, e esse homem aceitou. Sua mão era firme e forte. Seus olhos estreitos piscaram depois de encarar Requeram. Forsyth, eu ouvi falar de vocês. Sua voz era tão límpida quanto o badalar de um sino. Podia-se dizer que se encaixava muito bem com sua aparência. Também ouvi falar de você, Temo. Não havia ninguém que não conhecesse esse espadachim gênio que estava invicto na arena. A equipe deste homem, Temo, era essencialmente uma equipe composta de só um homem. Bem, até certo ponto. No entanto, também era por isso que o rosto de Imina se contorcia de desgosto quando ela olhava para ele. É muito bom ter o espadachim gênio capaz de rivalizar com o mais poderoso guerreiro do reino, o grande Gazeth Stronos. Obrigado, mas o correto não seria dizer que ele que pode rivalizar comigo, o grande Eria Usgruf? Ah, que ousado! Eria sorriu cinicamente, com um olhar arrogante em seu rosto. Depois de ver sua expressão, Requeram piscou várias vezes para esconder a emoção que ele quase havia revelado. Enfim, estou ansioso para ver sua técnica espadachim a todo vapor nas ruínas. Espere e verá. Isso se tiver algum monstro nessas ruínas que possa me dar algum desafio. Eria deu um tapinha na arma em sua cintura. Vai saber que monstros tem lá. Tipo, podemos até encontrar um dragão. Realmente, um dragão seria uma visão e tanto. Talvez um monstro poderoso como eles possa me desafiar, mas no fim, eu sempre venço. Sei. Requeram sorriu, embora só por fora. Ele olhou para ver a reação da última pessoa e se esforçou para reprimir seus próprios sentimentos. Ele se lembrava dos boatos sobre o espadachim solitário, Eria. Por ser alguém além de um aventureiro orichalcum, talvez a resposta dele não fosse somente por orgulho, até porque ter confiança em suas próprias habilidades era algo bom. Se gabar era muito importante para os trabalhadores, afinal de contas. Claro, enquanto eles não deixassem que o ego os cegasse. Os dragões eram as espécies mais poderosas do mundo. Eles voavam pelo céu e cuspiam respirações trovejantes de suas bocas. Suas escamas eram robustas e seus atributos físicos eram extraordinários. Os dragões mais velhos podiam até usar magia. Eles possuíam uma expectativa de vida incomparável à dos seres humanos, e até mesmo um sábio teria que admitir derrota à sabedoria acumulada de um dragão ancestral. Devido a esse poder, as histórias frequentemente os descreviam como inimigos perversos, ou seres que vez ou outra ajudavam os heróis. O objetivo final da última aventura dos 13 heróis foi o dragão conhecido como Deus Dragão, e como dita as lendas, o adversário final de um herói era frequentemente alguém das raças dracônicas. Era bastante surpreendente como ele podia se comparar a um ser tão poderoso e agir de modo tão convencido, mesmo que só de brincadeira. Seu tom arrogante soava
soava como se ele estivesse brincando, mas infelizmente os olhos de Erion pareciam bem sérios. O quão convencido esse cara realmente era. Ninguém sabia que tipo de monstros habitavam as ruínas que eles iriam visitar. Ele previa que a arrogância de Eri era muito perigosa e poderia acabar arrastando todos ao precipício. Esse poderia ser o caso. Era melhor ficar longe dele. Se ele quisesse morrer, isso era assunto dele, mas seria problemático se ele viesse a envolver mais gente nisso. Requeran sorriu para ele e, tendo tomado essa decisão, modificou sua abordagem para com Eria. Na visão dele, estava claro que ele seria usado e depois descartado por alguém assim. E aqueles ali devem ser os membros da Foresight, não é? Mas ora, o que é aquilo? Um olhar de desdém e desprezo apareceu nos olhos de Eria no momento em que ele viu Emina. Aparentemente, Eria nasceu na nação religiosa que reverenciava a humanidade como a melhor de todas as raças, a teocracia Slaane. Os cidadãos daquele país geralmente viam pessoas com ascendência não humana como cidadãos de segunda classe. Do ponto de vista desse homem, ter uma mestiça como Emina trabalhando de igual para igual com ele era algo muito perturbador e até nojento. Os rumores sobre esse mau caráter são verdadeiros, então. Mas se esse cara realmente nasceu na teocracia, então ele deveria ter um nome de batismo. Mas também tem aquele boato de que ele abandonou o nome de batismo, né? Requeran resmungou mentalmente, e só por precaução ele disse: Ei, nem pense em se meter com os meus amigos, beleza? Mas é claro, seremos companheiros enquanto o serviço durar. Eu trabalho bem em equipe. Vou tentar acreditar nisso. Esse homem chamado Eria era como uma criança muito forte que se tornou um adulto de repente. Ele enervava os outros com facilidade, ou melhor, ele estava mentalmente desequilibrado até um certo ponto. O clima ao seu redor era desagradável para os outros, e mesmo depois de se lembrar disso, Requeran não conseguia ficar relaxado ao redor dele. Vamos, não diga isso. Pode acreditar, eu sou um homem de palavra. Enfim, vamos voltar ao tópico anterior. Eu gostaria de deixar claro que não pretendo ficar no comando desta expedição. Desde que não seja algo sem sentido, eu vou obedecer às instruções de qualquer um. Sintam-se à vontade para me deixarem de vanguarda durante a batalha. Eu vou cortar qualquer inimigo com a minha katana. Tá, tudo bem. Ok. Nesse caso, retornarei para minha equipe. Se tiver algo a dizer, é só me procurar lá. Eria fez uma reverência e saiu. Quando viu as mulheres esperando por Eria, o rosto de Requeran se contorceu por um momento. Entretanto, ele não podia deixar seus verdadeiros sentimentos aparecerem em seu rosto. Permitir que os outros saibam como ele se sente poderia ter suas vantagens às vezes, mas a depender da situação, isso os levaria a pensar que ele não estava apto a liderar uma equipe. Ele reprimiu suas emoções e disfarçou sua expressão. Ele se virou como se tivesse visto algo imundo e cumprimentou a última pessoa. Como vai, honrado ancião? Vejo que está saudável como sempre. Estou muito bem, Requeran. Você parece ótimo também. Esse homem quase assoviava sempre que falava, pois quase todos os seus dentes da frente já tinham caído. Ele era Parpatra Folha Verde Ogrion. A fonte de seu apelido era a armadura que ele usava, que lembrava folhas verdes brilhando com o orvalho da manhã. Essa armadura não era feita de metal, mas das escamas de um dragão verde. Parpatra e sua equipe obtiveram sucesso na caçada desse monstro. É claro que não era um dragão muito grande, mas mesmo um dragão pequeno não era um inimigo que um trabalhador comum ou um aventureiro normal pudessem menosprezar. Parpatra era um homem velho que já estava na casa dos 80 anos. Normalmente as pessoas nesse ramo de trabalho aposentavam-se depois dos 45. Havia alguns que se aposentavam pouco antes dos 40, mas muitos poucos permaneciam como aventureiros após os 50 anos. Aqueles que trabalham em algo tão pesado onde a morte era um perigo muito real não podiam ignorar os efeitos da idade murchando seus corpos. Mas Parpatra era uma exceção. Sim, a sua força havia se deteriorado muito desde que ele estava no auge. Aparentemente, antes disso, ele alcançou o nível Orichalco, mas mesmo assim, Parpatra se recusava a sair da vanguarda. Parpatra e a maneira como continuava a se aventurar apesar de sua avançada idade se tornou um objeto de admiração por muitos nesse ramo. Ele pode acabar dando problemas para nós. O rosto já enrugado de Parpatra se enrugou ainda mais, e ele abaixou sua voz, um gesto do qual Requeran aprovou. Sim, se ele quer morrer, isso é problema dele, mas eu prefiro que ele não me arraste com ele também.
Sem dúvida, a força dele é genuína, mas confiança em excesso pode acabar colocando em perigo os seus companheiros. Ele é extremamente perigoso nesse quesito. Gringham parecia estar murmurando algo sobre quão problemático era o garoto. Depois de ver a atitude de Eria, provavelmente todos os trabalhadores estavam pensando a mesma coisa. Na real, o quão forte ele é mesmo. Faz um tempo desde que eu fui na arena. Não sabe, meu caro? Bem, eu tenho uma noção, e acho que o mesmo vale para o senhor também, não é, reverenciado ancião? Eu só ouvi falar que ele é bom, mas eu mesmo nunca vi pessoalmente. Talvez um dos meus companheiros tenha visto. Depois vou perguntar a eles. Precisamos de um ponto de referência, afinal de contas. Por exemplo, vamos colocar Gazeth Stronoff no topo. Agora precisamos de algo mais familiar. Digamos assim, que tal os 4 Cavaleiros Imperiais? Será que eles estão nesse nível? Os Cavaleiros Imperiais, também chamados de Explosão Pesada, o Intangível, o Relâmpago e a Vendaval Feroz. Creio que usá-los como referência complicaria as coisas. Meu caro, aqueles 4 são inferiores àquele grande homem, ao capitão guerreiro do reino. Mas, todavia, a era de ouro de Gazeth Stronoff está com os dias contados. Com o passar dos tempos, novos guerreiros poderosos surgirão. Então você tá dizendo que o Osruf veio pra tomar o lugar dele? Ele é tão forte assim? O ruim é que eu nunca vi o poder dos 4 cavaleiros de perto. O cara mais forte que eu já vi é o líder da Guarda Imperial Platina, aquele que age diretamente sob as ordens do Imperador. O homem é dos bons. Ele tá no mesmo nível dos 4 cavaleiros? As entidades mais poderosas que conheço são os Lordes Dragões do Estado do Conselho. A humanidade não pode derrotar inimigos como aqueles. Alguns dizem que são 5, outros dizem que são 7, mas enfim, estamos procurando uma maneira de avaliar a força do Osruf. É melhor focar apenas em espadachins humanos, então. Sendo assim, os espadachins do Estado do Conselho de Argand são quase todos demi-humanos, então vamos ter que ignorar eles também. O mesmo vale para o Lorde Marcial da Arena. Bem, eu citarei a senhorita paladina do Reino Sacro Roble, que impunha uma espada sagrada. Não duvido da força, mas não tenho certeza da técnica dela. Coletar informações sobre indivíduos poderosos era muito importante para um trabalhador, principalmente quando se tratava de lidar com ofertas de emprego. Isso porque a presença ou ausência de informações geralmente determinava a vitória ou derrota. E claro, ignorando isso, todos aqui eram guerreiros. Era natural quererem saber mais sobre indivíduos que habitavam o mundo das artes marciais com eles. Sua conversa atual era um claro exemplo disso. A conversa começou discutindo a força de Eria, mas ficou mais abrangente e se tornou algo como um encontro de troca de notícias sobre seres poderosos. Era como um grupo de crianças discutindo sobre quem era mais forte. O pessoal da teocracia Slane tende a ser de um nível uniformemente alto, mas eu não tenho ouvido falar de nenhum indivíduo particularmente notável entre eles. Quero dizer, sei de usuários de magia divina, mas sairia fora do escopo dessa discussão. Eu ouvi dizer que tem uma guerreira muito boa na equipe de aventureiras adamantina do reino. O que acham dela? A musculosa, peituda sem peitos, é uma donzela assustadoramente forte, embora, porém, eu soube que ela perdeu um duelo com o Capitão Guerreiro. Ouvi dizer que o último aventureiro que ousou chamar ela disso quase morreu de tanto apanhar. Que moça assustadora. Agora que mencionei os fortes, me vejo diante de algo intrigante. Não existem muitos espadachins puramente humanos que sejam poderosos. Há o Cavaleiro das Trevas e o bravo herói da Aliança Estado de Carnaços. Depois disso tem o cintilante audaz, Cenebrate, da equipe de aventureiros adamantina do Reino Dracônico. A Lágrima de Cristal, o Carmesim Optics, da equipe de trabalhadores Inferno Ardente. E por fim, no reino temos Braunglaus. A conversa parou pela primeira vez. Quem é esse Braunglaus? Parpatra perguntou intrigado a Gringham. Você não o conhece, reserado ancião? É um famoso espadachim do reino. E quanto a ti, meu caro, nunca ouviste falar? Requeram balançou a cabeça em resposta à pergunta. Ele nunca tinha ouvido esse nome antes. Então nenhum dos senhores o conhece? Gringham não conseguiu esconder o olhar de decepção em seu rosto, então ele falou com uma voz que não tinha muita confiança, como se estivesse lendo as memórias do passado.
Essa é uma questão de anos passados, quando uma vez participei do grande torneio marcial do reino. Durante as semifinais, tive o privilégio de medir suas habilidades com a lâmina. Naquela época, minhas habilidades não podiam sequer se comparar às dele. Tá falando do torneio que o Gazef Stronov venceu, não é? Certamente. No final, Unglos encontrou a derrota nas mãos de Stronov, mas a batalha desses dois foi realmente um espetáculo sem igual, que deixou maravilhado todos que testemunharam. Eram ambos espadachins singulares, como ele desviou naquele lampejo de luz, e ser capaz de atacar apenas fazendo uma única curva da lâmina sob aquelas circunstâncias, e meus olhos ficaram arregalados depois de testemunhar tais cenas. Dado o modo como Gringham estava jorrando elogios e o fato de que ele poderia lutar uniformemente com Gazef Stronov, o mais poderoso guerreiro das nações vizinhas, estava claro que a força de Bren deveria ser algo fantástico. Era uma questão de que eles não estavam cientes de que o mundo continha expoentes marciais tão habilidosos. Requeran estava cheio de admiração. Mas então, quem você acha que é mais forte? Esse Unglos ou Usruf? Osruf. Gringham respondeu sem hesitação. Caso ele lutasse no grande torneio marcial daquela época, definitivamente seria ele o vencedor. Eu testemunhei Usruf lutando na arena recentemente e tenho certeza disso. Então ele é igual ao Capitão Guerreiro de vários anos atrás? Esse cara é forte assim? Caramba! Exclamou Requeran em um momento de excitação, e então apressadamente abaixou o volume. Entendi. Bren Unglos. É bom saber. Parece que vou ter que prestar atenção às notícias do reino. E dos novatos? Já ouviram falar da terceira equipe de aventureiros adamantina do reino? Ah, claro que sim, reverenciado ancião. Ah, foi mal, mas eu não ouvi falar não. Requeram, tua ignorância ainda vai colocar tua equipe em perigo. Foi mal, eu sei. É só que eu não sou de desperdiçar dinheiro pra saber de tudo que rola no reino. Dinheiro não dá em árvore, né? Essa foi boa. Eu não desgosto dessa coragem. Reverenciado ancião, eu busco sua opinião sobre um determinado assunto. Tendo ouvido os rumores sobre a equipe Escuridão, e lá tem um homem chamado Momon, o senhor não acha que os rumores são um tanto exagerados? Dizem que os 2 integrantes da equipe mataram um basilisco gigante, e isso sem nenhum meio para se curarem. Um basilisco gigante? Santo Deus, isso deve ser apenas um boato. Um inimigo poderoso como um basilisco gigante não poderia ser abatido por apenas 2 pessoas, nem mesmo se fossem de nível adamantina. Agora existe o porquê da minha preocupação, Requeram. Quanto mais notícias eu recolho, mais duvidosa é a proveniência disso. Chegou até os meus ouvidos que durante o distúrbio do reino, ele afugentou um demônio de mais de nível 200 de dificuldade. Isso apenas com um único golpe. Para mim, isso pode ser uma invenção da Guilda dos Aventureiros do Reino, para assustar os desinformados. Aliás, eles concederam a essas pessoas o rank de Adamantina. É bem capaz, viu? Porque assim, o surgimento de um aventureiro adamantina é quase um evento único. Mas por que a guilda contaria mentiras? Eles geralmente são bastante teimosos e rígidos com essas coisas. O chefe da guilda de cada cidade lida com as coisas de maneira diferente. O chefe de guilda dos meus dias de aventureiro era desonesto, então eu dei um soco nas ventas dele. É por causa disso que eu sou um trabalhador agora. Parpatra riu alto e com bom humor. Suas razões para se tornar um aventureiro eram bem conhecidas. Qualquer um no negócio dentro da capital imperial teria ouvido falar disso. Parpatra repetia o incidente sempre que se sentava para beber. Mas mesmo considerando esses pontos, eu não acho que a guilda faria algo assim. Então você acha que todos esses feitos são verdadeiros? Isso também é difícil de acreditar, mesmo que o veja com a melhor das intenções, uma dificuldade de 200 por si só já é suspeito. Qualquer inimigo que fosse tão poderoso não poderia ser derrotado com um único golpe. Ao meu ver, essa parte é um exagero espalhado em demasia e de forma deliberada. Se um demônio tão poderoso assim tiver mesmo aparecido, é certo que várias equipes morreram, e só então esse tal de escuridão deu o golpe final. Realmente é o que me parece mais provável. É, mas você tem que considerar que todos os aventureiros superiores ao rank Orichalcon são considerados Adamantina, então pode ter algum Adamantina realmente acima dos outros, sabe? Afinal, o rank Adamantina é meio vago, porque não tem nada além dele. Então, podem haver Adamantinas acima dos outros.
Ao que parece, Requeira e eu pensamos bem parecido. Reverenciado ancião, você não acha que tem um pingo de verdade nisso? Eu fico com um pé atrás quanto a isso, mas nunca se sabe. Como dizem, tem que ver pra crer. Eu gostaria de conhecer esse sujeito em carne e osso. Ah, se bem que pode não ser uma boa ideia, né? Assim que os outros dois estavam expressando sua concordância com Requeram, eles ouviram o som de bofetadas, seguindo por uma mulher tentando suprimir o grito de dor. Todos os trabalhadores presentes viraram os olhos para o mesmo lugar. Vários deles já haviam se reduzido a posições prontas para a batalha, acreditando que algo havia acontecido. A fonte do grito estava diante de Eria, uma de suas companheiras que agora jazia no chão. A julgar pelas circunstâncias, Eria provavelmente socou ela. A mulher olhou para o rosto de Eria, que estava distorcido de raiva, e o rosto dela estava cheio de medo enquanto ela pateticamente implorava por perdão. Requeram lutou contra uma onda crescente de ânsia e raiva, e um pensamento passou pela sua mente. Ele rapidamente voltou sua atenção para sua companheira, Imina. Assim como ele imaginou, ela estava se segurando para manter a calma. Havia um ar perigoso em volta dela, como se ela fosse lançar um ataque se as coisas fossem um pouco mais longe. Requeram apressadamente sinalizou para Art e Roberdyke, que estavam de pé ao lado dela, dizendo-lhes para segurá-la. Por sua vez, Requeram estava tão zangado quanto Imina. No entanto, ele conseguia evitar meter o nariz nos problemas de outras equipes. Claro, ele poderia se intrometer se assim quisesse, porém, se ele fizesse isso, precisaria estar pronto para suportar todas as consequências dessa escolha. Essa foi a razão pela qual as outras equipes simplesmente franziram as sobrancelhas em desgosto, porém não se intrometeram. A lógica de Imina finalmente superou o seu desejo de lutar, e ela cuspiu no chão depois de direcionar um gesto obsceno para as costas do homem. Acho que a única coisa dele que é comparável ao Capitão Guerreiro é a esgrima mesmo. A personalidade que é bom passou longe desse aí. Às vezes é pedir demais, né? Enfim, acho que a gente já jogou muita conversa fora. É como você diz, meus Ozen, temos coisas importantes a decidir. Já que ele recusou a liderança, quem será o nosso líder? Os três ficaram em silêncio. Havia 4 equipes presentes aqui. Enquanto todos possuíam um amplo poder de luta, sem alguém para coordenar e liderar todos, eles não seriam capazes de tomar medidas efetivas. Era como ter muitas armas, mas ser incapaz de usá-las ao mesmo tempo. Ser capaz de fazer uso efetivo de equipes fortes não era nada fácil, e fazê-lo sem reclamações de ninguém era ainda mais difícil. Se as instruções resultassem em alguma falha, ou se os outros achassem que uma delas estava colocando o ganho de sua própria equipe acima da sua, isso provocaria a ira das outras equipes. Francamente falando, a posição exigia excelentes habilidades, mas havia mais desvantagens do que vantagens em aceitá-la. Cada líder de equipe entendia esse ponto, então todos permaneceram em silêncio enquanto observavam os rostos um do outro. Cada um deles queria despejar esse fardo em cima do primeiro que abrisse a boca, mas após cerca de 1 minuto de silêncio, Requeram sugeriu cansadamente: Sejamos honestos, a gente precisa mesmo de um líder geral? Seria apenas atrasar o inevitável. Podemos ficar em desvantagem quando os combates começarem. Eu humildemente proponho uma alternância. Desse modo, o ressentimento não será acumulado. Eu sinto que podemos discutir o assunto com mais acuidade ao alcançarmos as ruínas. É justo. Ambos aprovaram a sugestão de Gringham. Nesse caso, vai ser na ordem de quem chegar lá primeiro? E quanto ao Uspruf e sua equipe Timo? Aquele rebeldezinho não vai se importar se for ignorado. Ele é incapaz de liderar mesmo. Concordo, reverenciado ancião. Então, como líder da Resmasher e o propositor dessa ideia, eu assumirei a primeira liderança. A gente tá contando contigo, Gringham. Por favor, faça isso, meus Ozen. Será uma honra, mas vamos deixar claro logo. Dificilmente haverá monstros malignos dentro do Império. O problema está no reino. Uma situação pode surgir quando nos aproximarmos da Floresta de Tob. Ah, então você não quer trocar de vez comigo, não? Requeram fez um gesto brincalhão agarrando a cabeça em falso arrependimento, enquanto os outros dois riam baixinho. Depois disso, imediatamente eles reprimiram suas expressões faciais ao notarem um homem vindo na direção deles. Os trabalhadores ao redor já se viraram para encará-lo. O mordomo do conde passeava orgulhosamente pelo pátio pouco iluminado pelo dia claro, com uma pose que convinha ao servo de um nobre. Ele chegou diante dos trabalhadores
trabalhadores e fez uma reverência. Ninguém o respondeu, mas ele não se importou. Em vez disso, ele falou: Está na hora. Meus agradecimentos a todos vocês por aceitarem o pedido de meu mestre. Vamos despachar 2 charreteiros com vocês e 6 aventureiros como escolta. O objetivo é uma ruína inexplorada dentro do reino. Muito provável que seja uma tumba, dado a sua estrutura. A duração da expedição será de 3 dias e a bonificação será concedida no base no que meu mestre descobrir com isso tudo. Logo depois acertaremos o restante. Alguma pergunta? O mordomo disse a mesma coisa que estava escrita na solicitação do trabalho. A única diferença considerável era a presença de aventureiros que serviriam como guarda-costas. Eles queriam saber como o conde descobrir as ruínas, mas os trabalhadores sabiam quais perguntas poderiam ser respondidas e quais perguntas não poderiam. Se o empregador estivesse disposto a contar, ele já teria dito isso ao contratá-los. Além disso, se esse trabalho fosse realmente tão limpo e honesto, os aventureiros poderiam cuidar disso. Como era um trabalho sujo, o empregador precisava ficar quieto e, portanto, não perguntar seria mais seguro. Nesse caso, eu levarei os senhores e seus companheiros para as carruagens que os aguardam. Ninguém se opôs e todos seguiram atrás do mordomo. Requeira e o resto da equipe Forsyth estavam no final da fila. Aquele babaca filho de uma puta, por que uma desgraça dessas ainda não morreu? Que tal a gente matar ele? E Mina não conseguia tolerar Eria, e ela sussurrou seu descontentamento no ouvido de Requena no momento em que ela estava ao lado dele, a fim de desabafar toda sua raiva. Sua voz era muito suave, não havia como dizer se era porque ela estava totalmente furiosa ou porque estava tentando se conter. Requena não sabia e só podia esperar que fosse o último. Eu já tinha ouvido falar, mas ele é realmente um homem muito rude. Que sujeitinho repugnante. Seus outros 2 companheiros também responderam baixinho, sem tentar esconder seu descontentamento. Era natural que todos da Forsyth pensassem assim. Tendo Emina como companheira de equipe, não havia como tolerar as ações de Eria. Além do próprio Eria, o resto do time era totalmente feminino, e todas eram elfas. Emina e os outros membros da equipe não teriam se revoltado apenas pela cena anterior, mas havia uma razão pela qual todos concordavam que Eria era a escória da humanidade. As elfas que o acompanhavam tinham sido minimamente equipadas com equipamentos de baixa qualidade. Além disso, seus cabelos curtos expunham suas longas orelhas, características de sua raça, que haviam sido cortadas ao meio. A razão pela qual os membros da equipe de Eria eram assim era porque todas elas eram escravas da teocracia Slaane. O sistema antigo de escravidão no Império havia passado por uma grande reforma sob o imperador anterior. Eles ainda eram oficialmente escravos, mas a situação era completamente diferente. No entanto, assim como os demi-humanos na arena, as condições de alguns escravos não foram melhoradas. E as escravas que Eria carregava pertenciam a esse tipo de escravos. As 3 nações, o Império Baharut, o Reino Reistase e a teocracia Slaane, eram quase todas unicamente compostas por humanos. Sendo assim, elas tinham um preconceito profundamente enraizado contra outras raças, mais do que qualquer outra nação vizinha. Sendo assim, até mesmo espécies humanoides como elfos e mestiços tinham dificuldade em viver nesses países. Somente os anões eram exceção à regra. A cordilheira arzerliciana, situada entre o reino e o império, continha o reino dos anões, e devido à relação comercial que o império mantinha com eles, eles estavam seguros segundo a lei. Sinto muito pelas elfas, mas acho que não vai dar para salvar elas agora. E Mina suspirou pesadamente. Ela entendia esse fato na sua cabeça, mas seu coração estava simplesmente demorando para aceitar. Só vamos. E Mina respondeu e foi até o líder do grupo depois daquela silenciosa resposta. Os outros aceleraram o passo para não ficarem para trás, e então os olhos de todos se arregalaram de surpresa. Havia 2 grandes vagões cobertos esperando no lugar onde o mordomo os levara, que os conduziriam para as ruínas. Havia também um grupo de pessoas ajudando a carregar sua bagagem nas carruagens. Esses deveriam ser os aventureiros que o mordomo mencionou, porque as placas de metal ao redor de seus pescoços cintilavam com uma luz dourada. No entanto, o que os surpreendeu não foram os aventureiros em si, mas os cavalos que puxavam as carruagens.
Isso são os Sleipnirs? Um dos trabalhadores engasgou em surpresa. Os Sleipnirs de 8 patas eram maiores do que um cavalo médio e possuíam excelente força física, resistência e mobilidade. Algumas pessoas os consideravam a criatura ideal para viagens terrestres. Naturalmente, eles também custavam um preço surpreendente. A maioria dos nobres não podia comprar uma montaria que custasse 5 vezes mais do que um cavalo de guerra. Ainda assim, havia 2 carruagens de 2 cavalos diante delas, um total de 4 Sleipnirs. Talvez o empregador tivesse considerado o risco da perda durante a aventura, e assim sua análise foi muito admirável. Ou será que tem tantos tesouros lá que só os Sleipnirs poderiam movê-los? Todos os presentes provavelmente pensaram a mesma coisa, e o som de alguém engolindo a própria saliva veio de algum lugar. Por favor, usem essas carruagens. Suas rações e outros suprimentos estão dentro do compartimento dos veículos. Além disso, contratamos aventureiros para proteger a carruagem e o seu acampamento. De acordo com o contrato, eles não podem entrar nas ruínas, então oro para que tenham isso em mente. Requeram percebeu que havia algo que precisava ser resolvido imediatamente, e então ele deixou seus companheiros e correu na direção de Gringham. Ei, licença, Gringham. Preciso discutir um negocinho com você. E o que te incomoda para que busques meu conselho? Quando for organizar quem vai aonde nas carruagens, poderia nos separar da equipe Temo? Ah, entendi. Tuas preocupações são conhecidas por mim. Você teme por aquela jovem senhorita, não é? Nesse caso, minha equipe vai viajar com a Temo. Sinto muito por isso. E obrigado. Tô te devendo uma. Não é nada. Nesta jornada somos todos camaradas. Uma briga antes mesmo de chegarmos às ruínas seria um assunto muito espinhoso. E eu também... Você acha que um bando de aventureiros de rank ouro vai proteger alguma coisa? São um bando de vermes. Eu não quero voltar para um acampamento destruído ou acordar sendo trucidado por monstros. Um grito alto foi ouvido. 2 pessoas se entreolharam e as tensões subiram. Eria estava expressando sua insatisfação ao mordomo, mas não fez qualquer tentativa de diminuir o escândalo de suas palavras. Os aventureiros pararam de carregar as bagagens como se o tempo tivesse parado. Na longa escalada para se tornar mais forte, sempre haveria mais degraus para subir. Ser capaz de alcançar o pico era algo que ainda havia de ser testemunhado. No entanto, para aqueles que ainda precisavam subir muito, a declaração de Eria foi muito infeliz. Eles estavam engajados para provarem do que são capazes, e uma vez que sua competência fosse questionada, especialmente se fosse o cliente duvidando de sua capacidade, isso afetaria as tarefas futuras que lhes seriam atribuídas. Nesse caso, eles tinham que provar o seu valor de uma maneira simples e rápida. Este homem, cujas palavras não podiam ser toleradas nem pelos aventureiros nem pelos trabalhadores, não sabia como considerar as coisas do ponto de vista dos outros. Portanto, ele praticamente ignorou o clima desagradável que havia causado e continuou balbuciando para si mesmo. Eu sei que eles são aptos a ajudar com a bagagem, apenas estou preocupado que não vão poder ajudar se ameaças de verdade surgirem. Fala sério, qual o problema desse cara? Ele gosta de ferrar com o humor das pessoas? Tá na cara. Se eles estão aqui pro trabalho, então devem dar conta pelo menos do básico. É cada uma. Em termos de nível, todas as equipes de trabalhadores aqui presentes estavam no mesmo nível dos aventureiros Mithril, o que significava que eram melhores do que esses aventureiros de classe ouro. No entanto, algumas coisas simplesmente não deviam ser ditas em voz alta. Bem que podia aparecer alguém e dar um soco bem no meio da boca dele, né? Vários dos trabalhadores tinham olhares malignos em suas feições. Todos trocavam olhares uns com os outros. Requeram correu apressadamente para Imina. Não importava o que acontecesse, ele não podia deixar que ela desembainhasse sua lâmina. No entanto, a pessoa que veio parar tudo isso não foi um trabalhador. O senhor deve ser Ozruf-sama, correto? Eu lhe garanto que não haverá problemas. Está dizendo isso porque nós faremos a segurança também? Se for algo assim, então eu posso entender. Não. Digo isso porque haverá um indivíduo mais forte viajando com os senhores. Momon-san. Um guerreiro de armadura completa saiu de dentro de uma das carruagens, como se em resposta aos tons gelados do mordomo. Ele provavelmente estava envolvido em levar as bagagens para a carruagem.